É com muita alegria que aqui estou, representando o nosso Bispo Lucas, Bispa Priscila, que estão numa diligência, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus. E eu venho aqui hoje trazer um tema especial a vocês. O tema da minha palavra hoje é resgatando os seus sonhos. Quantos aqui têm sonhos que precisam ser resgatados? Quantos aqui têm sonhos que precisam ser levantados de dentro de você, para que eles possam se manifestar na sua vida? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu vou começar, né? Para quem me conhece, vou começar com uma historinha. O interessante é que um jovem, ele chegou numa mercearia. E ele chegou numa mercearia, só que essa mercearia era especial. Fala comigo, especial. Era uma mercearia celestial. Você imagina o que tem numa mercearia celestial, né? E ele chegou lá, tinha um velhinho atendendo. Eu quando comecei a ler essa história, eu lembrei do pastor Santiago e do pastor Maurício, né? Mas ele chegou lá, tinha um velhinho atendendo, e ele olhou uma prateleira cheia de coisas, né? E ele chegou para o moço e falou assim: quanto que custa essas coisas? Ele falou assim: aqui tudo é de graça. E aí ele começou a olhar, sabe aquelas PET de 2 litros? Ele começou a olhar, estava escrito assim: arrependimento, a PET de 2 litros. Aí ele começou a olhar aquelas latinhas de extrato de tomate assim, ó, estava escrito perdão. Aí tinha aquelas latas de óleo, estava escrito reconciliação. Aí tinha uma garrafinha de 600 ml, estava escrito assim, ó, sangue do cordeiro. E aí ele começou a olhar e falou assim: é de graça? Aí é de graça. Aí ele falou: não, então eu vou querer geral. Então me vê essa PET, me vê essa garrafinha, me vê essa latinha de extrato. E o Senhor foi tirando, né? Foi tirando. Aí ele falou assim: o senhor vai consumir agora? Aí ele falou: não, eu vou levar para viagem. Aí o senhor embalou e entregou para ele a embalagem do tamanho de uma moeda. Aí ele pegou assim e falou assim: não, peraí, não foi isso aqui não. Aí o senhor: foi sim. Ele falou: não foi não. Eu pedi muito mais coisas, ao tamanho das coisas que eu pedi. O senhor me deu só isso aqui, o senhor tem certeza disso? Aí ele: tem certeza, é isso aí mesmo. Ele falou: mas por que está desse tamanho? Ele falou assim: porque aqui na mercearia celestial, nós não damos o fruto. Na mercearia celestial, nós damos a semente. Você tem que plantar para você receber tudo isso. E quando eu falo de plantar, eu falo de semente, o reino de Deus vive disso. E nós estamos aqui hoje para resgatar os nossos sonhos. Fala assim: meus sonhos, mais alto, meus sonhos vão ser resgatados. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. No versículo 1. 1 Samuel 30, versículo 1. Lá diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho.
Continuando no versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eu quero trazer esse primeiro momento com vocês. O interessante é que Davi estava com seu exército para uma guerra, e deixaram na cidade suas mulheres, seus filhos, tudo aquilo que eles haviam construído durante esse projeto do Senhor na vida deles, e eles estavam na peleja. Os inimigos vieram, queimaram tudo o que eles tinham, levaram as suas mulheres, levaram as suas crianças, levaram a sua família, só que não mataram ninguém. A Bíblia fala que no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. O interessante é que nessa passagem do livro de Samuel, ele está nos ensinando que para resgatarmos os nossos sonhos, o primeiro passo é chorar na presença de Deus. Fale comigo, chorar na presença de Deus. Não se resgata sonhos, não se alcança sonhos, se você não tem um coração arrependido diante do Senhor. Muitas vezes nós temos desejos, muitas vezes nós temos anseios, muitas vezes nós buscamos nossa família resgatar para a casa de Deus, mas nós não pagamos o preço em lágrimas. Foi a última vez que você chorou por algo? Qual foi a última vez que você desejou algo tão intenso em seu coração que as lágrimas não eram possíveis de ser contidas? Nós temos sonhos de, eu quero que meu pai venha para a casa do Senhor, eu quero que a minha mãe venha para a casa do Senhor, eu quero aumentar a minha renda, eu quero ir para faculdades, eu quero que o meu filho saia das drogas. Temos sonhos, temos desejos, mas muitas vezes nós não pagamos o preço por eles. E o rei Davi nos ensina aqui que o povo ergueu-se a voz e choraram até não terem mais forças. Olha o extremo que eles chegaram. Quantos pais eu tenho aqui hoje? Quantos pais? Você que é pai, você sabe que você é capaz de fazer tudo pelo seu filho, sim ou não? Sim ou não? Você é capaz de tudo. Eu sou pai. Eu tenho um filho de 6 anos e uma princesa de 5 meses. Eu sou capaz de fazer tudo por eles. Até entregar a minha vida por eles, eu sou capaz. Pela minha esposa, eu ainda penso. Mas eu faço. Agora pelo meu filho, eu nem penso, eu já faço antes. Quantos maridos estão entendendo isso que eu estou dizendo? Amém, glória a Deus, né? Te amo, viu, amor? Porque quando você tem um relacionamento, você busca o seu próprio interesse muitas vezes. É a sua vontade, é no seu tempo, da sua forma, o seu querer. Mas o filho é um projeto da unidade dos dois, da união dos dois. E você é capaz de fazer tudo por isso. Eu me lembro que quando o João Vitor estava com 1 ano de idade, ele começou a empolar todo o rosto dele, empolar a barriga dele, umas feridinhas. E nós começamos a ficar desesperados com isso. Levamos ele em 3 dermatologistas. E eles falaram o seguinte, todos os 3, conclusivamente, é uma dermatite atópica. Falei, nossa, deve ser grave, né? Que nome esquisito. E eu ia no outro, e aí eu comecei a ler, né? O nosso amigo, o Google. O nosso amigo Google me disse que essa doença não tinha cura.
O meu amigo Google disse que essa doença, ele nunca mais ia viver sem ela. Eu passei 2 dias chorando. 2 dias chorando em casa, de madrugada. Ficava lá chorando, a Aninha nem via, eu ficava com as lágrimas correndo, chorando. Aí um belo dia, sabe o que aconteceu? Eu fiz a barba. E quando eu fiz a barba, eu continuava beijando ele no rosto, e ele na barriguinha e no peito dele, e a barba parou de machucá-lo. Na verdade não existia uma dermatite atópica, na verdade existia uma falta de barbear que estava machucando meu filho. Muitas vezes os seus sonhos são tão simples de se resolver, são tão simples de acontecer, que você quer fazer grandes sacrifícios, que você quer fazer várias e várias coisas, procurar vários e vários especialistas, várias e várias formas. O Evangelho é simples. Deus vai trazer os seus sonhos da maneira mais simples do mundo. É você chorando, é você se ajoelhando, é você clamando, e você falando: Senhor, não é para a minha honra, é para a tua honra e é para a tua glória. Glória a Deus. Um coração humilde é um coração que chora. Um coração desejoso é um coração que clama. O interessante é que, lá em Mateus 5, fala que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lá em Apocalipse 7,17 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No Salmos 30, versículo 5 diz: Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que viver. Tudo começa com arrependimento. É o choro seu diário, é o clamor seu. Não é o chorar: oh Deus, de novo segunda-feira. Não é esse choro que nós estamos falando. Nós estamos falando do choro que quer concretizar um projeto de Deus. E muitas pessoas não passam dessa fase. Muitas pessoas passam a vida toda chorando. Elas não se levantam. Elas não se reanimam no Senhor. Eu quero continuar com você no versículo 5. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, Abigail. Davi, no 6, muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando você quer realizar um sonho, realizar um projeto, quando você quer resgatar a sua família, se esse for o seu sonho, vai existir muita amargura no ambiente. As pessoas não vão te entender, como aqueles que quiseram apedrejar Davi, por conta dos seus propósitos. Imagina Davi com seu exército e todas aquelas pessoas, aqueles homens guerreiros, querendo apedrejá-lo, chorando desesperados,
pela ausência dos filhos, pela ausência das mulheres. Imagina como Davi ficou naquela situação. Muitas vezes você está orando pelo seu filho, muitas vezes você está orando pelo seu chefe no trabalho, você está orando por uma grande oportunidade de emprego, e você olha para o seu chefe, você fala: nossa, esse chefe não dá, esse cara é muito chato, esse cara me persegue, esse cara implica comigo. E muitas vezes o que Deus está te fazendo é o seguinte: Ele está te ensinando a você lidar com essas situações, Ele está te ensinando a lidar com as adversidades. O Senhor está te projetando, não para ser mais um, mas para fazer a diferença naquele lugar. E Davi não olhou para o que os outros estavam falando, Davi não olhou para as circunstâncias, Davi não olhou para o salário que estava pouco, Davi não olhou para a destruição que ali se ocasionava, Davi não olhou a desgraça, a mazela, tudo aquilo de ruim que existia no seu campo visual naquele momento. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando você vem para a igreja, quando você senta nesse lugar, você tem que entender que quando você senta aí, você assumiu um compromisso de resgatar os seus sonhos. Quando você senta aí, você tem que entender que quando a palavra de Deus entra em você, ela te anima, ela te fortalece, ela te dá novamente a esperança. Os frutos do Espírito habitam em você, como diz em Gálatas 5:22, e começa a vir o amor, começa a vir o domínio próprio, começa a vir a perseverança, começa a vir a esperança, começa a vir a alegria. Você não olha mais para as circunstâncias, você olha para o projeto de Deus, e ele vai acontecer na sua vida. Essa é a verdade. Ele se reanimou. O interessante é que nós oramos muitas vezes para que mude o ambiente, mas na verdade quem tem que mudar somos nós. Nós temos que mudar por dentro. Quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra, nosso bispo Lucas pregar, de necessidades, de vontades, saindo do deserto. Quantas e quantas palavras abençoadas nós temos, nós vivemos, nós contemplamos nesse lugar. Mas muitas vezes nós as esquecemos lá fora. Nós as esquecemos no nosso dia a dia. Nós nos esquecemos quando acordamos de manhã e entramos no nosso carro, quando pegamos um ônibus, quando alguém nos ofende, quando alguém nos trai, quando alguém fala mal de nós. E você começa o dia animado, e você termina o dia cabisbaixo. Você sabia que o ser humano, no transcorrer do dia, ele diminui 2 centímetros? Em torno de 2 centímetros. Tem gente que sai de casa em pé e volta rastejando. Ô dia pesado. Sai rastejando, chega em casa rastejando. O que foi? Ô fardo pesado. Esse dia foi pesado. Não existe dia pesado, existe falta de propósito. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Agora, quando nós falamos lá no começo do choro, do arrependimento, de receber uma semente para ser plantada, essa semente ela tem que ser regada todos os dias. E ela vai ser regada através do seu comportamento, através da sua prática. Ela vai ser regada através da sua conduta. É assim que ela vai germinar. É assim que ela vai crescer, é assim que ela vai florescer, é assim que ela vai gerar frutos. Eu sei que existem aqui muitos sonhos que você não tem coragem de falar. Porque se você falar hoje,
esses sonhos vão te trazer uma frustração. Porque muitas vezes o que você está seguindo não está te levando ao encontro deles. Muitas vezes o que você fala, o que você faz, não condiz com aquilo que você quer alcançar. Você quer resgatar o seu pai. E você chega em casa e não fala para o seu pai: pai, eu te amo. Independente da forma que ele esteja. Você quer resgatar o seu filho. E você não o abraça. E você não diz: filho, eu acredito em você. Você quer restaurar o seu casamento, o seu matrimônio. E você não busca se aproximar da sua esposa. O interessante é que, quando você busca se reanimar nos homens, você sempre vai ser e estar decepcionado com as situações. Porque Deus, na verdade de tudo, Ele olha o que está dentro de você. Como o nosso bispo Lucas disse na semana passada, só Ele sabe. E você, o que está aqui dentro. Você pode até ter uma capa bonita, mas só Ele sabe o que está aqui dentro. Davi viu tudo aquilo que ele acreditava nas mãos do inimigo. Eles vão tomar posse das minhas esposas. Eles vão criar os meus filhos, os filhos dos meus soldados. E foi aí que ele se reanimou. E ele decretou: nós não vamos olhar para isso, nós vamos nos animar, nós vamos nos fortalecer, nós vamos lá resgatar, nós vamos lá de encontro ao inimigo. Mas antes, nós temos que buscar a Deus. E é o terceiro tópico que eu quero trabalhar com você agora. No versículo, continuando, no versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. No versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi entendeu que para resgatar novamente a sua família, resgatar o seu sonho naquele momento, ele deveria, antes de tudo, buscar ao Senhor. Ele tinha que lutar com todas as suas armas, com tudo que ele tem, com tudo que ele tinha naquele momento. E ele buscou o Senhor: Senhor, é para eu fazer isso? Senhor, é para eu seguir o bando? Eu vou dar conta de vencer? Senhor, é para eu alcançá-los? Eu vou alcançá-los? E ele ouviu a resposta do Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. É o que você ouve todo dia aqui na igreja. Todo dia na igreja você ouve: você é mais que vencedor. Todo dia na igreja você ouve, como diz Deuteronômio 28, você vai ser posto por cabeça e não por cauda. Todo dia você ouve: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Todo dia você ouve que você não vai pedir mais emprestado, mas é você que vai emprestar. Todo dia você ouve que os seus celeiros estarão cheios. Todo dia você ouve a palavra de Deus te enchendo, te enchendo, te enchendo. E é isso que você tem que viver ao acordar até ao dormir. Você nasceu para vencer. Ele sabia disso. Davi sabia que se ele fosse por suas próprias forças, ele não iria alcançar. Ele não iria conseguir destruir o exército. Ele precisava do auxílio do eu sou o que sou. E foi isso que ele fez. Deus aprovou a intenção de Davi.
Deus aprovou a intenção de Davi. Os seus sonhos, os seus projetos precisam da aprovação de Deus. Como o nosso bispo Lucas vem pregado, necessidades e vontades. Os seus projetos, os seus sonhos não têm que vir das suas vontades, das suas vaidades. Existe um projeto maior. Você não está aqui na terra simplesmente para viver uma vida. Você está aqui na terra para adorar verdadeiramente ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Eu Sou que Sou. E é esse projeto que te faz estar firme, animado, sem vergonha de se ajoelhar, sem vergonha de correr lágrimas nos seus olhos, porque você sabe que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se você der continuidade, você vai ver que Davi começou a chamar o seu exército e muitos se perderam no caminho. Muitos não aguentaram a luta. Muitos não aguentaram a perseguição. Mas nós estamos aqui em família. O que a igreja alcança não são de alguns, são de todos. O despojo da guerra, da vitória, não são de alguns, como Davi. Como alguns soldados queriam, não, vamos repartir só para nós. Ele falou, não, o despojo é de todos. Agora o interessante é, que ele fez com que cada um dos seus soldados caminhasse de acordo com o que poderiam. Muitas vezes nossos talentos estão desperdiçados. Muitas vezes na hora de uma oferta você pode até contribuir mais. Numa oferta especial você pode contribuir mais, mas você segura o seu talento. Muitas vezes no seu dia a dia você pode acordar mais cedo e estudar. Você pode se esforçar e ir lá preparar um café da manhã para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa. Você pode fazer algo a mais. Os jovens têm força, sim ou não? Mas muitas vezes são ludibriados pela preguiça. São ludibriados por outras ocupações. E esquecem que existem dentro dele uma energia, uma vitalidade. Você sabia que a partir dos seus 30 anos de idade, o ápice do ser humano, fisicamente, é dos 20 aos 30 anos. Depois dos 30 anos, meu irmão, a lei da gravidade impera. Aí, quando você tem seus 22, você come qualquer coisa, né? É sequinho, né? Rapaz, você vai ficando mais velho, o negócio não é do mesmo jeito mais, né? O mesmo churro já não funciona mesmo, né? O cachorro quente comia 3, agora come um, já está virando trator. Cheio de pneu. Eu lembro quando eu tinha 22 anos, eu pesava 62 quilos. Só um fiapinho. Hoje, com 36, eu peso 82. 20 quilos a mais. Eu sei, você vai dizer, não parece, mas é verdade. Qualquer balinha que a gente, meu irmão, mastiga, qualquer coisinha a mais, é fantástico, né? O seu organismo absorve tudo. Aí a calça vai apertando, aumenta mais um ponto, né, no cinto. Você tem energia. Você pode lutar mais, você pode fazer mais, você pode se esforçar mais. Existe dentro de você algo fantástico, como diz lá em Gênesis, e Deus soprou o Espírito Santo na vida de Adão. Assim como ele soprou lá, ele vai soprar na tua vida, e vai trazer força, e vai trazer energia, e vai trazer disposição. Lute quanto puder. Os mais velhos, os mais sábios, têm sabedoria, experiência,
não precisam ter o mesmo esforço físico para alcançar ou até mesmo superar. E muitas vezes nós não fazemos uso disso. Nós ficamos no mediano. A nossa vida não rompe, os nossos sonhos não são alcançados. Por isso que muitas vezes esses que aqui vêm, como o pastor Joel disse, às vezes são os mesmos que fazem as ofertas especiais. E eles fazem essas ofertas especiais porque eles acreditam no sonho, no poder do resgate, porque eles já tiveram experiências de vitória com Deus. Quantos aqui já tiveram experiências de vitória com Deus? É isso que te traz ânimo todos os dias, para você vencer, para você se superar. Como diz lá em Mateus, no livro de Mateus 11:12, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou ler mais uma vez. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Glória a Deus. Se você quer resgatar os seus sonhos, se esforce um pouco mais. Quem sabe chegar na tua casa hoje e ter um encontro genuíno com Deus. Quem sabe chegar na tua casa hoje e se ajoelhar e ser verdadeiro com Deus. Permitir que as lágrimas corram dos seus olhos. Permitir ter uma conversa, um diálogo franco com o Senhor dos Senhores. Permitir-se esvaziar dentro de ti os traumas, as experiências negativas, as derrotas. Fazer que dentro de você seja preenchido uma esperança nova, ser renovado, para que você possa lutar, para que você entenda que quando você acorda segunda-feira pela manhã, você não está indo trabalhar, você está indo levar o reino de Deus para aquele trabalho. Glória a Deus por isso. Que você entenda que quando você chega na tua escola, na tua faculdade para estudar, não é passar o tempo, não é cumprir uma obrigação. Ali os seus sonhos estão sendo construídos. Você não precisa entender lá na frente, você não precisa ter a certeza lá na frente, porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós já sabemos o final da história, sim ou não? Nós já sabemos, né? Olha, para Daniel foi fácil, né? Ele sabia que ia ter o anjo lá, né? Na fornalha. Você acha que ele sabia? Não. Ele, antes de entrar na fornalha, ele não... Peraí, para tudo, deixa eu ler aqui na Bíblia como é que é o final. Ah, tá, vai vir um anjo, né? E não vai deixar eu pegar fogo. Então, beleza, pode me jogar aí. Você acha que com Abraão e Isaac foi o seguinte: Abraão, não, eu vou levantar aqui, está escrito, né? Na hora que eu for descer a faca, o anjo vai segurar minha mão. Quer ver, ó? Presta atenção, ó. Não foi dessa forma. Eles tiveram que exercer a fé. Eles tiveram que exercer a postura de um homem, de uma mulher de Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles não abandonaram a presença, a palavra, o Espírito de Deus na sua vida. Eles falaram: eu vou só até morrer, mas eu vou morrer pelo Senhor dos Senhores. Louvor pode subir, por favor. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Que você agora pudesse fechar os teus olhos. O Espírito Santo de Deus vai começar a te mostrar agora sonhos adormecidos. Sonhos que você tinha lá na tua infância,
lá na sua adolescência. Projetos. Para alguns, naquele revisão de vidas. Naquele momento que o Espírito Santo falou com você e te trouxe novamente uma esperança, te mostrou a sua família, mostrou a você onde Ele ia te colocar, e pelos infortúnios da vida, e pelas muitas vezes distrações, pelos percalços, você se esqueceu desses sonhos. Você se esqueceu de orar pelo teu pai, pela tua mãe. Você perdeu o sonho de alcançar uma faculdade, de ter uma família, de casar. Foi se perder nos sonhos. 1, 2, 3. E você começou a se acostumar com isso, a perder. Mas hoje Deus te dá mais uma oportunidade de sonhar novamente. Ele te dá mais uma oportunidade de acreditar novamente, acreditar nele, acreditar em você, acreditar que aquilo que sai da tua boca vai acontecer quando você se entrega ao Filho dele. E eu gostaria que agora se você estiver com a sua esposa, que você pudesse abraçá-la com seu filho. Se você está sozinho, eu queria que você comece agora a falar com o Senhor, a colocar para Ele, diante dEle, os teus sonhos, aqueles projetos inacabados. Comece a falar com Ele. O Espírito Santo está te lembrando de cada um deles.